Na visão espírita, existem os planetas superiores e os planetas inferiores. Todos os planetas são habitados na visão espírita. Todos mesmo. Até mesmo aqueles planetas que, na nossa visão material, humana, restrita, sensorial, não há condições de vida. Porém, nós precisamos observar o nosso conceito em relação à vida. O que seria a vida? Vida é a matéria? Vida é um corpo orgânico? Ou vida é aquilo que anima? É a mesma questão em relação à mente. Nunca se discutiu tanto sobre saúde mental como hoje em dia. Porém, ninguém conseguiu mostrar aonde que a nossa mente está. Ou as dores. Aonde está a dor? Ninguém consegue ver a dor, assim como ninguém consegue ver a mente, mas a mente existe ou não existe? A dor existe ou não existe? Lembrando sempre que nós vemos somente aquilo que pode refletir luz. Se os objetos estão numa frequência mais alta, eles não refletem luz. Nós escutamos os sons de acordo com as vibrações que podem ser captadas pelos nossos sentidos. Então, tudo que nós vemos e percebemos, ouvimos, tem que estar numa frequência apropriada para que os nossos órgãos possam ver, sentir ou escutar. Sem que as vibrações sejam ajustadas para os sentidos físicos, nós não conseguimos nem ver, nem ouvir e nem sentir. É preciso uma sensibilidade extra, é preciso uma sensibilidade que não seja simplesmente dos 5 sentidos. Mas o ser humano é dotado de outras faculdades, que alguns às vezes chamam de sexto sentido, que também é biológico, que é a mediunidade. Tanto que a mediunidade é observada de uma forma biológica, é possível fazer experimentos científicos com aparelhos, como muitos têm feito, e ao longo da história foram feitos muitos estudos acerca da mediunidade, porque a mediunidade também é biológica. E o órgão da mediunidade é a glândula pineal. Pois bem, se nós estamos considerando vida aquilo que vemos, então a vida é o efeito de alguma coisa. Do quê? A vida é só aquilo que eu vejo? Ou a vida é algo que transcende, é algo que anima a matéria? Precisamos pensar a respeito do conceito vida. Para a doutrina espírita, a vida é aquilo que dá ânimo. Então a vida do corpo é a alma que mantém esse corpo, que dá energia a esse corpo, que dá inteligência a esse corpo, que faz esse corpo sentir as coisas, sentir as dores emocionais, que faz com que esse corpo tenha uma mente. E essa mente e essas dores emocionais não pertencem ao corpo, mas sim à alma, que anima o corpo. E esse espírito, então, na condição de humano, transita por mundos diferentes. Os mundos mais primitivos, aonde que esse espírito começa a trabalhar,
a questão da inteligência, um espírito ainda muito rudimentar, animando corpos também muito rudimentares, com uma estética, ao nosso entendimento, não bonita. Depois esse espírito vai para uma outra condição, que seria os mundos de prova e expiação, similares à Terra, aonde nós começamos a desenvolver mais a inteligência, aprimorá-la e também a afetividade. E nesses mundos de prova e expiação há hierarquias de espíritos diversos. Não há uma condição única de entendimento ou de percepção ou de sensibilidade. Várias hierarquias, vários níveis de consciência habitando a Terra, desde os espíritos primitivos até os espíritos que nós podemos chamar de angelicais. Já nos mundos mais avançados, a condição de vida também é diferente, a condição da vida orgânica é diferente e a condição da vida social é diferente. São lugares mais organizados, onde o espírito trabalha as suas outras virtudes, seus outros atributos, como a intuição e a capacidade voltada mais ao campo da mente, como telecinésia ou telepatia, etc., já habitando corpos mais sutis, mais bonitos esteticamente, e aos mundos ditosos, aonde os corpos são extremamente sutis, a nossa visão, numa matéria muito mais elevada em sua frequência, fazendo com que estes seres possam habitar aqueles lugares sem sentir a influência extrema da matéria, podendo se mover livremente através dos seus pensamentos, simplesmente usando a vontade. E assim, nessa escala dos mundos, a vida ela se adapta à necessidade dos planetas. Os planetas também vão evoluindo, elevando o seu grau de vibração. E aí há uma questão muito interessante, que se você pedir a um cientista ateu sobre esta questão, questioná-lo se a Terra tem uma vibração, ele vai dizer sim, a Terra tem uma frequência que é a mesma frequência que está no nosso cérebro. E essa frequência aumenta. E nos dias que nós estamos vivendo, a frequência da Terra está aumentando. A rotação da Terra está mais acelerada. O eixo da Terra está se inclinando. Exatamente assim como o Espiritismo disse que seria. As transformações que nós estamos vendo estão lá nas obras básicas do Espiritismo. O número de suicídios entre crianças está lá nas obras póstumas de Allan Kardec. Então, tudo o que está acontecendo hoje no mundo já está escrito nas obras básicas do Espiritismo, nas revistas espíritas e também na obra chamada Obras Póstumas de Allan Kardec. Os críticos do Espiritismo geralmente não fazem ideia do que é o Espiritismo e nem procuram saber. Por isso, eles são críticos, voltados a defender as suas questões internas, as suas verdades pessoais, e não comprometidos com a verdade. E esse é um risco que nós mesmos precisamos observar se estamos correndo ou não. Se somos buscadores da verdade ou queremos afirmar a nossa verdade, que às vezes não passa de uma ilusão, tentando buscar elementos externos para fortalecer as nossas carências internas, nos mantendo muitas vezes no atavismo.
A escala dos mundos, os mundos inferiores até os mundos felizes, nós podemos comparar realmente a uma escola, na nossa visão terrena, aonde que as crianças, dentro de um certo grau de capacidade de entendimento ou de conhecimento, essas crianças ficam nessas escolas até que elas tenham condições de irem para outras escolas, de irem para a faculdade, de terminar os seus estudos. Nessa escala evolutiva, o espírito é como se fosse essa criança. Começa nos primeiros degraus do ensino, exercendo as suas potencialidades. Depois ele vai elaborando melhor as suas aptidões, vai trabalhando, vai moldando essas aptidões. Quanto mais ele vai se desenvolvendo, ele vai acessando outros níveis de conhecimento e passa a ter mais entendimento acerca dele mesmo. Hoje uma das maiores necessidades da humanidade é justamente a falta de referência interna. Tudo virou uma referência externa. Nós estamos nos tornando uma sociedade narcisista, precisando da aprovação do outro, precisando que o outro bata palma para nós. Principalmente a juventude está muito dependente do olhar do outro. E a dependência do olhar do outro gera em nós uma escassez de conteúdo interno, de profundidade, de autoconhecimento e, acima de tudo, uma explosão interna de ansiedade também. Porque tem a necessidade de pensar sempre como agradar o olhar do outro, em vez de procurar a si mesmo dar entendimento a si e à existência humana. Quando, por exemplo, nós nos vestimos, compramos alguma coisa, com o intuito de sermos percebidos, sermos vistos, isto já é um sinal de alerta. Se nós estamos vivendo com a intenção de sermos vistos, já é um sinal de alerta. Porque a necessidade de ser visto gera em nós a insegurança, a falta de autenticidade, e é um dos gatilhos, muitas vezes, para desencadear transtornos afetivos, emocionais e a depressão. Ser visto, ser admirado, ser notado é uma carência que nós temos de nós mesmos e é extremamente perigoso. E é uma condição comum da Terra, aonde que os espíritos ainda não têm uma referência de si mesmo. Uma questão muito simples: quando perguntamos à pessoa quem ela é, ela começa a falar das coisas que ela faz, e a pessoa não é as coisas que ela faz. Eu não sou as coisas que eu faço. Se eu não sou as coisas que eu faço, como a profissão, etc., quem é que eu sou? E esta ausência de referência de quem nós somos, o desconhecimento de nós mesmos, faz com que nós criamos essa dependência imensa do olhar do outro. E esta é uma questão muito preocupante, principalmente entre os jovens. Isso pode levar até mesmo os jovens ao suicídio,
Porque vai chegar algum momento que isso satura ou que o olhar do outro não vai mais aprovar a minha conduta. E quando isso acontecer, a pessoa pode ter um momento de deprimir-se muito rapidamente. E como ela precisa do olhar do outro para ter uma resposta emocional positiva, ou uma forma de manter a sua dinâmica, às vezes, quando falta esse olhar do outro, aí as consequências podem ser mais complicadas, inclusive depressões profundas ou até mesmo o suicídio, como havia mencionado. Esta é a realidade da Terra no momento. Espíritos primários, canibais, espíritos narcisistas tentando encontrar algum amparo, alguma aprovação social, carentes de si mesmos, espíritos felizes que compreenderam a sua existência e a aceitaram e vivem de uma forma simples, contemplando mais as coisas, manifestando mais suas virtudes, e espíritos que são verdadeiros mensageiros de um entendimento superior da vida. Estas realidades todas estão nos cercando. É importante nós sabermos quais vão ser nossas referências. Qual vai ser o estilo de vida que eu vou adotar para mim mesmo? Que caminho que eu vou seguir? Quando eu compreendo a escala evolutiva, quando eu compreendo que há outras realidades, outros mundos, isto deve me servir até mesmo de motivação, mas também de compreender que eu estou na condição, que eu estou habitando a realidade material, social, que possivelmente eu tenho a necessidade naquele momento. Eu tenho a necessidade, alguma razão, para estar experienciando as coisas que eu estou vivendo. Lembrando que dentro desta construção da realidade que nós temos, a realidade sempre criada por mim. Então, se hoje eu tenho dificuldades, eu preciso criar soluções. Eu preciso mudar os hábitos, a postura, a forma de enxergar o mundo e a forma de ver a mim mesmo. Se eu conseguir me resolver internamente e manifestar as virtudes espirituais, eu também elevo minha vibração, a minha condição de ser espiritual, podendo vir habitar o mundo onde que as dores, o sofrimento, como nós compreendemos, não existe. Nos mundos felizes não há dor física e também não há as dores emocionais que nós geramos por falta de compreensão ou por ainda sermos muito imaturos em relação às coisas que nos cercam ou até mesmo em relação à nossa natureza divina. Tudo isso e muito mais nos gera dor, nos gera angústia, nos gera sofrimento, nos gera uma sensação de escassez, um vazio, uma ausência que parece que nada preenche. Porém, esse vazio é preenchido pela compreensão da vida na sua essência. Por isso, a necessidade de nós começarmos a rever o nosso conceito sobre o que é vida, o que é vida e quem nós somos.